Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Olha que matéria interessante aqui, pessoal. Você sabia que a questão do INSS, os idosos, a aposentadoria, tá cada dia mais difícil, tá cada dia mais difícil. Você aí, ó, você mesmo, você que é idoso, entendeu? Tá cada dia mais difícil a questão aí do aposentado. Sabe por quê? Tem uma questão aí de muitos idosos e poucos jovens. E para você que não sabe, a aposentadoria ela só funciona porque as pessoas jovens pagam o seu aposento. Perfeito? Então não é que a pessoa trabalhou e ela teve uma reserva de uma aposentadoria e agora ela usufrui do seu próprio dinheiro ao longo do tempo que foi guardado. Não. Aquele seu INSS que desconta da sua folha de pagamento do seu salário, ele serve não para poder ser como se fosse um banco para você, uma poupança para você. Não, serve para poder pagar as pessoas que já estão sendo aposentadas. Logo, é como se fosse uma pirâmide. Não no termo que existe uma fracatua, mas eu falo assim em termos de alimentação, de como tudo isso funciona. Olha que interessante, saiu aqui no G1. Governo alerta para impactos no envelhecimento da população sobre o sistema previdenciário e de saúde. Olhando aqui um pouquinho mais embaixo, olha o que a gente tem aqui. Ó. De acordo com as estimativas do governo, o sistema previdenciário será fortemente afetado, com déficit no INSS. Sabe o que é um déficit? É um desequilíbrio entre aquilo que recebe e aquilo que tem que pagar. Existe um déficit negativo, ou seja, existe uma lacuna negativa sobre tudo isso. Ok, ó, fecha ali a porta. O sistema de saúde, por sua vez, demandará recursos nos próximos anos. Ou seja, então, até o sistema de saúde precisa de 121 bilhões até 2035. Desculpa, até 2036. A lógica é que a população de maior idade demanda proporcionalmente mais serviço de saúde. Olha que interessante aqui, ó. Saiu aqui, ó. Nas próximas décadas, o Brasil passará por profundas modificações estruturais etárias. Com o aumento no número de idosos da população e a redução no número de jovens, tais transformações demográficas impõem desafios à política pública, na medida em que flui diretamente sobre a demanda por diferentes formas de atuação estatal, diz o governo da LTU. Ou seja, então ele já percebe que está tendo aí muito mais idosos, poucos jovens. Agora você percebe, se você for falar hoje para um jovem, você quer ter filho? Não sei, tal, pô, o Brasil aqui não é para ter filho, tal, custo muito alto. Aí, quando alguns jovens falam que quer ter filho, você pergunta, quantos filhos você quer ter? Ele fala assim, 1, 2 no máximo. Ele não fala 3, 5, 10, que nem antigamente, né? A galera antigamente, ela tinha bastante filhos. Você percebe lá os nossos avós, até nossos próprios pais, principalmente nossos avós. Você vai ver lá, dificilmente tem uma linhagem de avó que tem ali no mínimo 5 filhos. Dificilmente, né? É 6, 7, 8, 10, inclusive minha avó teve, acho que 12 filhos, 11 filhos, olha que loucura. Vamos olhar aqui um pouquinho mais para baixo. Ó. No sistema previdenciário de repartição usado no Brasil, as contribuições dos trabalhadores ativos são utilizados para pagar os benefícios dos aposentados e pensionistas, sem a formação de um fundo individual para cada segurado. Na minha interpretação, o Brasil ele tinha que ser como se fosse os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos não tem essa questão de INSS, questão de previdência, nada disso. Lá as pessoas são acostumadas, educadas, auxiliadas a investir na sua própria previdência particular. Ou seja, é comprar ações, é comprar fundos imobiliários, entendeu? É investir ali em rendimentos que vai usufruir na aposentadoria. Isso é interessante. Então não é que nem aqui, você percebe, né, que é cultura, né, do Brasil, né? Aqui nem a própria pessoa tem um direito
ou tem a oportunidade de criar a sua própria renda. É sempre um dependendo do outro. Por isso que muitas vezes o Brasil não cresce, pessoal. Exatamente. A pessoa ela cresce, primeiro, quando ela tem a autorresponsabilidade. Sabe o que é autorresponsabilidade? É aquele negócio assim, ó. Eu sei que se eu não fazer, ninguém vai fazer por mim. Logo, eu preciso fazer. Isso é autorresponsabilidade. É não esperar as coisas acontecer e ele ir lá de fato e fazer acontecer. Quando você tem um país que não tem essa autorresponsabilidade, até porque você não fazendo ou fazendo, outras pessoas vão pagar a sua aposentadoria, o mundo fica uma bagunça assim. Você percebe? Então, eu acredito que isso é cultural. Eu acho que até a forma como o Brasil ele se estruturou, a previdência, como funciona a aposentadoria, foi justamente pensando sempre em ficar dependendo. Um depende do outro. Por isso, muitas das vezes, o Brasil, pessoal, não cresce. Né? Vamos aqui olhar um pouquinho mais para baixo. Olha aqui, ó. Previsão para o déficit do INSS na proporção com o PIB. Olha que interessante, olha. É a proporcionalidade, entendeu? Em relação ao INSS na proporção com o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É a somatória de toda a transação econômica e financeira e produtiva de riquezas no Brasil. Entendeu? É como se ele pegasse ali e botasse em uma lista o quanto de riqueza um país tem em termos de venda, entendeu? De tudo mesmo. Do agro, de tudo. E é criar-se ali uma conta final. Essa conta final é o PIB. Você sabia? Aqui, ó, 2026, 2,49. 2030, 1,49. 2100, 10,41. O governo estima que em 2060, para cada pessoa com mais de 60 anos, teremos 1,6 pessoas com idade entre 16 e 59. Embora o Brasil ainda tenha uma estrutura etária relativamente jovem, ou seja, ainda nós temos ainda jovens, né, para poder bancar esse INSS, essa previdência, a forte queda nas taxas de fecundidade associada a quedas das taxas de mortalidade. Ou seja, as quedas na taxa de fecundidade e as quedas nas taxas de mortalidade faz com que cada dia mais tem menos pessoas morrendo, os idosos, graças a Deus, mas também, por outro lado, também tem a questão da taxa de fecundidade, que você não sabe, a taxa de fecundidade é em relação a pessoas nascendo, né, ao longo dos anos, crianças, né, nascendo e tudo mais, está cada dia menor. Se você vai lá no Japão, na China, Japão e China, né, que são países conservadores, você vai ver que a galera ela não pretende muito ter filho, né? Ela não, por quê? Porque o chinês e o japonês eles são cobrados desde cedo ao quê? A ter sucesso. A primeiro ter uma estrutura e depois aí sim ter filhos. Aqui é ao contrário. Aqui as pessoas pensam o quê? Calma aí, deixa eu já criar aqui uma rede de guri e usufruir do Bolsa Família. Nada contra, entendeu? Cada um tem a sua visão. Mas são realidades, entendeu? São formas culturais que se pensam. Entre as mudanças foi instituída uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Ou seja, a cada dia mais esse número só aumenta, né? E a tendência é sempre aumentar. Por quê? Porque se você deixa o aposentado mais perto para se aposentar, ele é mais custoso para o Estado. Você sabe? Quando uma pessoa ela se aposenta, ele vira um custo para o Estado. Em termos de número, eu estou falando, economia básica aqui, economia financeira aqui. A cada pessoa que se aposenta, ele se torna um custo para quem? Para o Estado. Então, o Estado ele não quer ter esse custo. Na verdade, ele até gostaria de evitar, mas como ele não pode evitar, então ele prolonga. Por esse motivo que a idade do aposentado, ano após ano, ele tende a aumentar. Por quê? Porque o Estado, o governo, ele não quer pagar esse custo agora. Ele quer pagar esse custo lá na frente. Entendeu?
Também foi fixado um tempo mínimo de contribuição de 15 para mulheres e de 20 para homens. Ou seja, também tem aquela questão. Para mulheres é 62 e 15 anos de contribuição e para os homens é 65 e 20 anos de contribuição. Foi determinado um sistema de pontos na regra de transição, que combina o tempo mínimo de contribuição de idade, além da mudança de cálculos para o benefício integral. Isso aqui é bem interessante. Bom, é isso. Por isso que eu falo, pessoal, não dependa só do INSS. Vou dar aqui um conselho para vocês. Não dependa só do INSS, sabe por quê? Tem um estudo que fala que quando o aposentado, ele né, por mérito próprio, eu sei, né, é difícil, né? A pessoa ali, já é difícil vencer ali o tempo do CLT. Aí quando ele chega na aposentadoria, que seria o momento de usufruir, não recebe tão bem assim não, pessoal. Existe um estudo que 50% do dinheiro do aposentado é para poder pagar remédio. Aí os outros 50% é para pagar alimentação. Sobra o quê? Para ele poder, entendeu? Usufruir de lazer. Se você perceber aí, a grande parte dos aposentados do Brasil, eles não têm lazer. Eles sobrevivem. Eles não vivem. É uma calamidade, infelizmente. Por esse motivo que eu falo, pessoal, você que é jovem também, começa a investir na sua aposentadoria. Entendeu? Monta um empreendimento, monta um negócio, não dependa do governo, porque quando eu falo governo, não estou me referindo ao governo em si, entendeu? Se é partido de esquerda, partido de direita, aqui não tem isso, mas eu falo assim, independente do tempo que você está assistindo esse vídeo, não dependa do governo, seja ele qual for, dependa exclusivamente de você. Por isso, monta um negócio, vende produto, vende serviço, cria a sua independência. Isso é muito interessante, tá legal? Comenta aqui, deixa aquele like. O que você achou disso tudo aqui? Comenta aqui. Eu quero ver você comentando aqui, entendeu? Comenta aqui quantos anos você tem, quanto tempo falta para a sua aposentadoria e eu quero aqui responder o seu comentário. Fechou? Abraço.